Agora, vamos lá. Por onde começar? Então, primeiro de tudo, né? Aqui que os estudantes começam a errar é a ordem, né? De onde começar o trabalho, como fazer essa estrutura. Isso é o que vai te fazer sair do zero, tá? Independente se você vai entregar o pré-projeto ou não, você vai seguir essa estrutura aqui a partir de agora, tá? Então, primeiro de tudo, o pontapé inicial é a escolha do tema, né? Lembra que eu falei? O cronograma nem se fala, né? É a parte zero. Inclusive, lá no meu curso, a aula zero é a aula de planejamento, o cronograma. Então, é a aula zero. Nem conta, porque é tão importante que ela tem que ser o início de tudo, tá? Então, o planejamento é a aula zero. Agora, começando, a primeira coisa que você vai fazer, né? É a escolha do tema, tá? Então, primeiro de tudo é você definir o quê? O que é que você vai falar? Sobre o que é que você vai falar, né? Esse é o seu ponto 1. Escolher o tema, tá dentro das características de um bom tema, de um tema para ser aprovado, ok. Segundo ponto agora que você vai fazer é definir a problemática do seu trabalho, ou a questão problema, que é uma pergunta, né, que você visa responder durante o seu trabalho. Então, a pesquisa científica, o trabalho científico, nada mais é do que você tentar achar uma resposta para uma determinada pergunta. Então, um exemplo de pergunta. A vacina, sei lá, vou lá Coronavac de novo, tá? Sem fazer menção a nada específico, só foi o que veio aqui na minha cabeça agora. A vacina Coronavac, ela é eficiente no combate, na prevenção da Covid-19? Pronto, isso é uma pergunta. Então, olha aí o problema que você visa responder no seu trabalho. Você quer verificar a eficiência da vacina. Outro exemplo, como os professores ou como os alunos estão lidando com as novas tecnologias ou com as novas formas como eles estão se adaptando, né, às novas formas de aula, né, de acordo durante a pandemia. Então, essa é uma pergunta, certo? Então, isso é uma problemática. Outra pergunta, de que forma, sei lá, a atividade, de que forma o Pilates pode contribuir com a melhoria de pessoas idosas com depressão. Então, como o Pilates vai estar relacionado a isso? Isso são vários exemplos de questões de problemas, tá? Também daria uma aula aqui de 1 hora só de problemática. Mas a problemática nada mais é do que uma pergunta, o que você quer responder, ou mais de uma pergunta, certo? Porém, quanto mais perguntas você tiver, né, mais extenso vai ficar o seu trabalho. Então, normalmente eu recomendo que a sua questão problema seja uma. Mas tem gente que prefere colocar 2, 3 questões problemas e aí visar responder essas perguntas, esses questionamentos, tá? Então, primeiro você escolhe o tema e do seu próprio tema é que vai se derivar a sua pergunta, tá? A partir do seu tema que vai derivar a sua pergunta, certo? E depois que você define a sua problemática, você abre um parêntese aí agora, você já pode começar a dar uma olhada nos materiais disponíveis, mas ainda não é a hora de você ficar lendo um monte de material, porque você ainda não vai escrever nesse momento. O que acontece quando você escolhe, o que é que muitas vezes acontece, quando você escolhe um tema, eu já vi vários orientadores falarem, olha, pesquisa tudo que você encontrar sobre esse tema e lê. Tá? E na próxima reunião a gente conversa. E aí fica o aluno lá 1 mês, 2 meses, só pesquisando e lendo aquilo tudo, não sai do canto, porque não sabe, né, o que é que vai fazer com tanta informação, que acaba nem absorvendo, tá? De tanta informação que precisou ter acesso, né? Então, escolheu o tema, definiu o problema, você pode começar a ler, né, a buscar alguns materiais para dar uma olhada sobre o que é que estão falando, como estão abordando isso que você escolheu e etc. Mas aí o ponto 3 é você formular os seus objetivos agora. Então, para que você vai fazer esse trabalho, né? Por qual motivo, né? Qual finalidade, certo? Então, os objetivos é para quê? Normalmente são divididos em geral e objetivos específicos. O objetivo geral é
o que você quer, né, alcançar com o seu trabalho, a finalidade maior, certo? Os objetivos específicos são o passo a passo, né, os micropassos para você alcançar o objetivo geral, certo? Então, os objetivos específicos, eles são derivados do objetivo geral. O que é que você vai fazer para poder alcançar aquele objetivo maior, certo? Então, por exemplo, não levando para o TCC, tá? Fazendo analogia, tá? Então, vamos supor que o meu objetivo geral, meu objetivo maior é perder peso, certo? Perder, um exemplo, 10 quilos, tá? Então, meu objetivo geral é perder 10 quilos, é meu objetivo maior. Quais seriam os meus objetivos específicos nessa analogia? Seriam os micropassos, né, que me levariam aos objetivos, ao objetivo geral. Então, para eu perder 10 quilos, eu preciso o quê? Fazer uma reeducação alimentar. Então, esse seria um objetivo específico. Então, eu preciso fazer isso, né? Mudar a minha alimentação. Eu preciso criar o hábito, né, de fazer atividade física. Então, esse seria mais um objetivo específico. E vou colocar mais um, eu preciso ter uma qualidade de sono melhor, certo? Então, esse seria um exemplo de um objetivo geral, que é o maior, e de objetivos específicos, que são os pequenos passos para alcançar o geral, que é onde eu quero chegar, certo? Deu para entender aí essa analogia? Então, é isso que você precisa fazer quando você está definindo os objetivos do seu trabalho. Então, escolheu o tema, definiu o seu problema, formulou os seus objetivos. Agora a gente vai para o ponto 4. Perceba que até agora você não precisou escrever, né, milhões de páginas de texto para construir a estrutura do seu trabalho, e você já está avançando. E quando você for fazer a sua introdução, você já vai ter os elementos necessários para colocar lá nela, certo? Então, depois que você formulou os objetivos, você vai agora criar, né, elaborar a sua justificativa. A justificativa do seu trabalho é o porquê. Por que você escolheu esse tema? Por que, na sua visão, esse tema é relevante, certo? Então, a justificativa normalmente pode vir em 2 parágrafos, né? Tem trabalhos, né, que vai pedir uma justificativa maior, que vai pedir que a justificativa venha em uma folha inteira, né, uma lauda, tá? Então, vai depender aí, mas a justificativa nada mais é do que você explicar por que você se interessou por esse tema, por que você escolheu ele, por que você acha que ele é importante para ser estudado, certo? Então, se alguém te perguntar, o que você quer falar sobre isso? Fala com você mesmo quando você estiver respondendo, escrevendo o seu trabalho. Fala com você mesmo, por que eu escolhi esse tema? Então, você vai, eu escolhi porque eu trabalho na área, né? Eu vejo isso todo dia, isso é interessante. E eu quero entender mais sobre isso. Então, ok, qual é a justificativa do seu trabalho? Então, esse trabalho justifica-se pela experiência ou pelo contato obtido através do estágio supervisionado realizado no setor de contabilidade de uma empresa de, sei lá, farmacêutica. Pronto. Então, olha, eu construí um parágrafo aqui, rapidão. Esse seria um exemplo de uma parte da sua justificativa. Foi uma experiência que você teve. Ah, não tive nenhuma experiência com esse tema, não, mas eu quero falar sobre ele porque eu acho importante identificar, né, como, sei lá, os casos de agressões em mulheres estão aumentando. Então, de acordo com os estudos ou com os dados sei lá, nacional da mulher, Delegacia Nacional da Mulher, né, nos últimos 2 anos, o feminicídio aumentou aí 60%. Gente, estou chutando aqui só as coisas, estou criando aqui, tá? Nada científico aqui nesses exemplos, não. É só a estrutura, a forma de fazer. Então, de acordo com os dados da Delegacia da Mulher, Nacional da Mulher, sei lá, Secretaria Nacional da Mulher, nos últimos 2 anos o feminicídio aumentou em 60%. Então, você viu essa reportagem e isso chamou a atenção porque você falar mais sobre isso, né? Diante desse cenário, né, é de importante relevância identificar quais os fatores que levaram a esse aumento, né? É importante identificar, né, por que esses números continuam aumentando. É importante identificar se existem políticas públicas que estão trabalhando no combate desse tipo de crime. É importante identificar, enfim, isso é uma justificativa, certo? Fiz aqui uns 4 parágrafos em 2 segundos.
em 10 segundos, tá? Então, isso é a sua justificativa, é o porquê. Por que você escolheu esse tema e por que é importante você estudar ele, tá? Não é nada mirabolante, não, é algo simples. A justificativa é algo simples, você mostrar a relevância do seu trabalho. Esse foi o ponto 4. O ponto 5, né, é a sua metodologia. Então, agora que você já tem um tema, você já tem uma problemática, você já tem os objetivos e você já tem a sua justificativa, você vai fazer a sua metodologia, você vai definir qual vai ser a receita do seu bolo, né? A metodologia nada mais é do que o como e o onde, né? Como você vai fazer isso, onde você vai fazer, tá? E não existe metodologia certa ou errada, não existe metodologia melhor ou pior, né? Existe a que se adequa com o tema escolhido, com a realidade do seu trabalho e com os objetivos que você estabeleceu. Lembrando que está tudo interligado quando a gente, né, vai avaliar um trabalho, né? Eu como avaliadora de banca também e como orientadora, a gente, os professores, eles vão interligando. Então, a gente avalia o trabalho de vocês indo e voltando as folhas. Então, por exemplo, quando eu chego na tua metodologia, eu começo a ver se a tua metodologia está alinhada com os teus objetivos. Quando eu chego nos teus resultados, eu começo a ver se os teus resultados estão alinhados com a tua metodologia, né? Então, isso um vai encaixando o outro. O TCC, gente, é um quebra-cabeça, ele está todo interligado. E não é um quebra-cabeça porque é difícil, ele é um quebra-cabeça porque ele se encaixa, tá? Então, ele se torna difícil quando você não sabe montar o quebra-cabeça, né? Então, ele é um quebra-cabeça porque ele se encaixa. Essa analogia do quebra-cabeça é que cada peça, ela tem a sua função e ela está encaixada com a outra. Então, não adianta. O que acontece com os trabalhos em grupos, né? Tu faz a metodologia, eu faço os resultados e fulano faz a conclusão. Aí cada um faz separado, depois a gente junta. Vai dar errado, certo? Tem que seguir a sequência. Então tá, eu vou fazer a metodologia? Ok. Então me passa os objetivos primeiro aí, para eu poder fazer. Ok, fiz a metodologia, então agora eu vou passar para fulano fazer tal parte, né? Então, é assim que funciona o trabalho em grupo, certo? Porque ele vai se conectar todo. Depois do ponto 5, você fez a metodologia, agora que você vai começar a estruturar os capítulos do seu referencial teórico. Você ainda não vai escrever, né, na íntegra, você vai fazer um esboço do seu referencial. O que é que você vai falar no capítulo 1, o que é que você vai falar no capítulo 2, o que é que você vai falar no capítulo 3, quantos capítulos você vai falar, né? Quantos subtópicos. Então, você faz um esboço, uma estruturação do seu referencial teórico. Perceba que ainda não começou a escrever na íntegra, assim, utilizando materiais, fundamentação teórica, certo? A gente só está fazendo todo um esboço, ou seja, um roteiro ou um planejamento do seu trabalho final, e isso vai facilitar na escrita dele quando você tiver, né, juntando todas essas partes, tá? E aí, esse foi o ponto 6, né? Estruturar os capítulos do seu referencial teórico. Depois disso, agora você começa... Então, você começa a ler sobre esses capítulos que você estruturou, tá? No seu referencial teórico. Agora você já está começando a ler, já está começando a pesquisar material para fundamentar o seu trabalho, para embasar. Isso... vai te dar o quê? Mais conhecimento sobre aquele tema, né? Como você já começou a ler, isso vai te dar mais celeridade para você escrever a sua introdução. Porque você já leu, né? Agora você já leu, já sabe o que é que vai ter no seu referencial, agora você já pode começar a escrever a sua introdução. Lá na introdução, né, você vai juntar alguns elementos, dentre eles a problemática, né? Dentre eles, a justificativa também vai estar juntando lá na introdução. Então, agora no passo 7, você já pode começar a escrever a introdução, você pode começar a escrever o seu referencial teórico, certo? Depois que você fizer a introdução. E aí, por fim, você vai fazer os seus resultados esperados. Como eu falei, é bem simples, né? Poucos parágrafos, né? Meia página, 3 parágrafos, nada de muito longo, certo? Por último, você vai fazer o seu orçamento, né? Simples, também sem muita enrolação lá, bem direto, simples, uma tabelinha lá, né? Bem tranquilo.
Aí agora você faz o seu resumo, o trailer do seu TCC e fecha fazendo a formatação e a revisão final antes de entregar, né, para o seu orientador, enviar para o seu orientador, lembrando que as referências você sempre foi colocando lá no final, tá? Então, basicamente, as suas referências já estão lá, você vai ter só que formatar na ordem, né, dentro do padrão, e está pronto o seu pré-projeto.